Desde a captura de líderes religiosos chineses, o Jornal da Oeste, segunda edição, dá à luz a perseguição de cristãos no país comandado por Xi Jinping. No último dia 4 de julho, data da independência americana, um novo capítulo dessa história foi escrito. Donald Trump tem tudo a ver com isso. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz novidades aqui para a nossa audiência. O Ivan já está no telão aqui conosco. Lord Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDO, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa segunda-feira. Olha só, no ano passado nós noticiamos, a prisão do pastor Jim Mingre, ou Ezra Jim, como ele é conhecido, ele que é um dos líderes da igreja de Sião, uma igreja clandestina da China, E agora nós podemos então noticiar que ele foi libertado, ele já está nos Estados Unidos, inclusive no estado da Califórnia. Nós tivemos a confirmação por uma ONG que faz a monitoração da liberdade religiosa na China, ou pelo menos da pouca liberdade religiosa na China. A família do pastor agradeceu porque esta libertação, Geisiane, é fruto do trabalho direto do presidente Trump, que fez a intervenção junto ao Xi Jinping, naquela visita que ele fez lá em maio deste ano à capital chinesa e ao ditador chinês Xi Jinping. A administração Trump vem tentando conquistar aí outros avanços, convencer o regime chinês a liberar um pouco mais a questão religiosa dentro da China, lembrando que na China o Estado ele praticamente oficializou a imposição do ateísmo no país, e como a gente sabe, a restrição religiosa é muito grande. Nós noticiamos também no mês passado aqui, uma operação de autoridades chinesas dentro de uma igreja evangélica no momento de um culto no domingo à tarde, inclusive com crianças. Então o regime chinês usa dessa repreensão, mas agora, pelo menos nesse caso específico, Geisiane, a administração Trump também, junto com o trabalho do secretário Marco Rubio, conseguiram a libertação deste pastor. A família dele, além de agradecer, disse que isso jamais teria sido possível, essa libertação dele, sem o apoio direto do presidente Trump. Agora, a gente precisa ressaltar aqui que a comunidade internacional como um todo poderia fazer muito mais pela liberdade religiosa na China. Vale lembrar que o Ocidente ele é cristão, gostem ou não, ele é cristão. Antigamente se falava, e eu estou tentando até humildemente aqui convencer todo mundo a voltar a usar a expressão Ocidente cristão, E por isso mesmo que essa pressão ela pode trazer resultados. Vale destacar também o posicionamento do Brasil, que cada vez mais, por intermédio do governo Lula, está cada vez mais próximo à China. Agora, eu repito aqui, o Brasil é um dos países com o maior número de cristãos no mundo. A cristandade está no Brasil. O primeiro ato dos portugueses foi uma missa. A gente precisa lembrar das nossas origens. Você falou aí do 4 de julho, como os americanos celebraram o 4 de julho. Será que nós vamos também ter essa memória respeitada do nosso país? E eu digo isso porque o Brasil poderia sim exercer uma pressão maior em nome dos cristãos que são perseguidos não somente na China, Geisiane, mas também na Nigéria. Ano passado o governo brasileiro também se aproximou da Nigéria, um país que a gente vem mencionando aqui por conta da perseguição aos cristãos. Coreia do Norte, Nicarágua, a gente também teve a soltura agora no final de semana de um bispo que estava preso. Então é uma notícia importante, a gente tem o que comemorar. Que bom que o pastor já está em liberdade, mas há muito que se fazer para de fato a gente falar em liberdade religiosa na China, porque isso não tem, só trazendo aqui um destaque para a nossa audiência, toda e qualquer atividade religiosa na China é basicamente controlada pelo Partido Comunista Chinês, até mesmo, Geisiane, os horários da missa, os horários do culto. Então, uma igreja evangélica precisa registrar os horários do culto, e se porventura o pastor decidir fazer um culto fora dos horários registrados, que mal poderia ter, isso pode acarretar até na prisão desse pastor. Então há um trabalho muito grande a ser feito em relação à China, porque o Partido Comunista Chinês sabe
se qualquer resistência for instalada no país contra o regime, essa resistência começará com um grupo de pessoas lendo a Bíblia. A história não mente, sempre foi assim, Geisiane. Vale ressaltar ainda que nós somos terra de Santa Cruz, né, Ivan? O Ivan lembrou aqui, o que inaugura o nosso país é uma missa, somos terra de Santa Cruz, e isso altera a identidade do brasileiro. O brasileiro aprendeu a ter vergonha da sua própria identidade, da sua origem, e isso evidentemente mina aí qualquer possibilidade de futuro próximo, de desenvolvimento de uma sociedade. A gente pode comparar, por exemplo, com a Noruega, que fez a gente sofrer ontem, como eles têm orgulho da história deles e como nós somos ensinados a ter vergonha da nossa própria história. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas do dia. Maiara, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Olá, Ivan. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, ouvir todos os seus apontamentos. É muito triste, né, o que a gente está vendo acontecer hoje na China, porque essa perseguição religiosa ela está sendo muito violenta. A gente não via isso desde de Mao Tse-tung, né? Então é muito bizarro. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: essa soltura do pastor foi bem no feriado ali do 4th of July, né, o 4 de julho, que é bem importante para os Estados Unidos. E para mim ela tem um cheiro de um gesto calculado da própria China, né, para acalmar esse clima antes de rodadas em relação à briga comercial. Então a minha pergunta é exatamente essa: você vê essa liberação por conta de, realmente, quem sabe, uma diminuição na perseguição religiosa dentro da China? Ou você acha que é mais um teatro diplomático mesmo que o Xi Jinping está fazendo para melhorar um pouquinho os ânimos em relação ao Trump e conseguir negociar algo melhor para eles? Em que pé que está essa rodada de negociação? Olá, Maiara, sempre uma alegria também estar aqui com você no jornal, a segunda edição da revista Oeste. Você foi num ponto interessante. A repressão religiosa na China, ela sempre existiu desde a Revolução Comunista que levou, não é, o Partido Comunista ao poder, né? Com Mao Tse-tung, isso foi uma das principais práticas. Ao longo dos anos, bem ou mal, essa repressão foi diminuindo um pouco. Com Xi Jinping, ela voltou com força, tá? Isso mostra o quão ideológico é Xi Jinping. E, ao mesmo tempo, ele é muito pragmático. Eu acredito que sim, existe um movimento da China de tentar manter canais de diálogo com os Estados Unidos, e esse gesto foi visto como uma tentativa diplomática da China de agradar o presidente Trump com a soltura deste pastor. A data, obviamente, o 4 de julho, foi justamente nesse sentido, Maiara. Agora, o presidente Trump, ele não é inocente, a administração Trump não é inocente, eles sabem que o gesto chinês visa pedir alguma coisa ali na frente, não é? Eles tentam barganhar, vão tentar negociar isso, e a administração Trump, ela sabe que não pode ceder à China, ainda mais nessa guerra comercial que nós estamos vivendo, né? Existe uma leitura no mundo, em tempos de seção 301, Estados Unidos e Brasil, que a China está aplicando uma seção 301 no mundo todo e ninguém está percebendo, né? Controlando a moeda, controlando a maneira que ela empresta o dinheiro para os outros países, impondo ali condições que os países pobres, principalmente, não vão conseguir pagar, e tudo isso visa também diminuir a influência americana no mundo todo, a visão europeia, a influência europeia também como um todo. Então, sim, a China ela usou dessa questão com muito pragmatismo, mas, por outro lado, nós devemos aqui ressaltar que sempre bom poder noticiar, não é? Uma questão como essa. Não gostaríamos de noticiar a prisão do pastor, mas já que ele foi preso, que bom que a gente pode noticiar agora que ele está solto e que ele possa logo retornar aí junto aos seus fiéis e continuar aí o seu trabalho junto à comunidade evangélica protestante que ele pertence. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Vamos lembrar só que esse pastor é um pastor de multidões, né? Então é por isso também que é uma ameaça. Eu queria juntar tudo, Ivan, porque nós estamos vivendo um momento bem atípico na história, né? A gente está com o mundo geopoliticamente dizendo bem mexido, com várias decisões que podem afetar nosso futuro, né? A gente está vivendo o futuro, eu tenho essa sensação, e você, como comentarista dessa área, tem com certeza essa visão. Queria juntar tudo. Essa questão da China de liberar, então, o pastor é altamente simbólico, mas a gente sabe que são por questões comerciais. A questão do cristianismo que você mencionou,
que tem essa questão de que Jesus veio para nos libertar e pregar o amor. Aí eu vou juntar o amor à caridade e vou juntar a Venezuela, que nós vimos o mundo inteiro se mexer para ajudá-los ali, tirar as pessoas dos escombros, mas também dar, né, ajuda humanitária, e existe lá a denúncia do regime Maduro também, assim como o regime comunista chinês, que aqui na China, né, não dá o direito fundamental à liberdade de expressão nem de culto, e na Venezuela também isso a gente sabe que é tolhido, mas também a questão humanitária de desvios, né, dessa ajuda que está chegando. Então, mais uma vez, os valores do Ocidente sendo testados e em questões tão diferentes, lugares tão diferentes, mas que a gente não viu a China ajudar a Venezuela assim no mesmo modo que ela explorou. Minha pergunta ficou longa, juntei aqui todas as pautas, mas para mostrar o valor do cristianismo e o valor ocidental, e que a gente não está assistindo nem mesmo, né, na Venezuela, com um regime que ainda tem as características chavistas. Olá, boa tarde, doutora Fabiana. Sempre bom também estar aqui com você no jornal da segunda edição da Revista Oeste. Mas foi bom trazer essa coletânea de informações, digamos assim, não é? Esse carrossel de notícias, porque está tudo conectado. Na hora do vamos ver, quem foi lá ajudar a Venezuela, em primeira linha, os Estados Unidos, e a grande atuação de El Salvador. Aí o Bukele com certeza ganhou mais credibilidade ainda, né, diante da liderança lá do país de El Salvador, um dos principais países a ajudarem a Venezuela. Olha, doutora Fabiana, quando eu venho aqui no jornal da segunda edição, geralmente as pessoas me perguntam: Ivan, quando que você vai trazer boas notícias? Quando que tem boas notícias? É uma pequena boa notícia que eu tenho para trazer. Após as denúncias de que o regime estava impedindo a ajuda humanitária, não é, de chegar a quem realmente precisava lá na Venezuela, enfim, não só ajuda humanitária, mas a reconstrução mesmo do país agora, encontrar abrigos, enfim. Diante dessas denúncias, hoje desembarcou na Venezuela uma delegação de altos funcionários do governo americano, inclusive do Departamento de Estado, e também coordenação com militares, para garantir que a ajuda humanitária chegue em quem tem que chegar. Por outro lado, é uma boa notícia, mas é uma vergonha que a gente tenha que noticiar que você precisa mandar militares para garantir que a ajuda humanitária, repito, humanitária, chegue em quem tem que chegar. Trazendo o contexto da China, eu gostei muito quando você disse, doutora Fabiana, que a China não ajudou a Venezuela depois de explorar, porque a China é essa. A China age assim. Ela, quando tem um interesse, então ela estende a mão, ela tem um diálogo muito próspero, aquela questão toda da prosperidade entre os países. A mensagem que a China vem passando quando se trata de Brasil, doutora Fabiana, é de um futuro compartilhado. E aí eu pergunto aqui para a nossa audiência: um futuro compartilhado onde pastores são presos? É esse o futuro compartilhado que o governo brasileiro e o governo chinês querem apresentar à sociedade brasileira? Será que a nossa sociedade está ciente disso? Porque as declarações de futuro compartilhado não sou eu que estou dizendo. São membros do Partido Comunista Chinês. E quando a gente olha o presente na China, nós encontramos essa repressão religiosa, a falta de liberdade de expressão no país, em nome de um tal de controle, ou seja, tudo funciona na China. De fato, as pessoas lá na China não podem reclamar, os fiéis lá não podem reclamar, literalmente eles não podem reclamar. Então, o modelo ocidental cristão, doutora Fabiana, ele é cheio de defeitos, ele tem muitos problemas, mas eu acredito que para o Brasil um futuro compartilhado ainda é melhor dentro do Ocidente, onde a gente ainda pode consertar e ter voz, né, e liberdade religiosa, do que essas imagens que nós estamos vendo aí de crianças tendo que passar por essa situação de agentes do Partido Comunista Chinês invadindo um culto evangélico em pleno domingo à tarde. Será que é esse o futuro compartilhado que querem propor para o Brasil? Eu, Ivan Kleber, não aceito esse futuro compartilhado de maneira alguma. Geisiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas suas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima.